Olá, hoje eu quero falar com vocês sobre doenças autoimunes, mas antes de falarmos sobre isso, eu gostaria de pedir que você se inscreva no meu canal, que você dê um like, que você compartilhe com outras pessoas e comente se possível for, para que eu possa continuar fazendo vídeos como esse, para que a plataforma entenda que as pessoas estão gostando e ela indique para outras pessoas. Segundo o que os especialistas disso me falaram, porque vocês sabem que eu pouco entendo sobre esse mundo virtual. Mas eu gostaria de falar com vocês a respeito de um quadro que se chama autoimune. Provavelmente você que está passando por isso já encontrou alguns profissionais que falam o seguinte, que doença autoimune não tem cura. Concordo com eles, tá? Concordo porque se não se descobrir a causa, se simplesmente se pensar em tratar, não tem cura, vai tratar a vida inteira. Eu comparo a doença autoimune com a seguinte situação. Imagine uma moça bonita, solteira, está passeando pela rua, de repente ela vê um rapaz bonito, bem afeiçoado, cheiroso, vai lá, conversa com ele, bom papo, se dão bem, se gostam e resolvem casar. Então, os dois vão até um cartório, fazem um papelzinho, assinam lá até que a morte os separe. Ótimo. E vão para casa. Quando eles chegam em casa, a primeira noite ele bate nela. Na segunda noite, apanhou de novo. O cara gosta mesmo de bater. Toda noite, quando chega em casa, apanha. Não tem cura. Até que a morte os separe, não tem como resolver. Como é que resolve uma situação dessa? Separando. Isso mesmo. Separando. A doença autoimune tem cura. Só que tem que separar. Tem que separar daquilo que te faz mal. Muitas coisas podem provocar uma reação do corpo ao ponto de ele atacar a si próprio. Nós temos vários sistemas de defesa dentro do corpo, não é apenas um. Muitas pessoas me procuram e dizem assim, eu gostaria de aumentar a minha imunidade. Aí eu pergunto, sim, qual delas? São muitas. Nós temos um corpo que vive em homeostase, mas homeostase não quer dizer paz. Quer dizer equilíbrio. Não existe paz. Nós vivemos num mundo de agressões, nós vivemos num mundo em que somos um animal dominador, mas estamos à mercê de outros muitos tipos de animais, principalmente os microscópicos. Nós estamos o tempo todo sendo agredidos por vírus, bactérias, micróbios, leveduras, ácaros, algas e assim por diante. Milhares de tipos de micro-organismos vivem e habitam o ambiente em que nós habitamos. Habitam a nossa pele e habitam os alimentos que nós comemos. Então, muitas vezes a gente se alimenta de um alimento que está contaminado com infinidade de micro-organismos. Todos os alimentos vivos estão contaminados com muitos tipos de micro-organismos. Esse alimento vai ser mastigado e vai para dentro de um saquinho de carne que Deus fez aqui, chama estômago. É uma coisa bem interessante o tal do estômago, porque imagine você tem um saco feito de carne dentro de você que digere carne. Mas como é que pode? Você come carne, digere carne e não digere o teu próprio estômago? Deus é muito especial. Ele criou uma coisa incrível. Ele criou um saquinho de carne que tem células protônicas que produzem ácido clorídrico e fez uma proteção natural que chama COX-1. É uma inflamação que existe por dentro do estômago que protege as paredes desse estômago contra o ácido que ele mesmo produz. Então, o teu estômago dura 8 dias. A cada 8 dias você troca essas células todas e continua podendo digerir carne. Tem profissionais, falando em digerir carne, tem profissionais que dizem que comer carne é comer cadáver. Eu concordo com eles sim. Se o estômago não estiver funcionando. Porque se o estômago está funcionando,
ele vai digerir. Essa é a diferença entre você pegar um pedaço de carne, corta ao meio, come metade, deixa a metade fora. Amanhã você olha para aquela metade que ficou fora, está podre, daí você fica pensando, comi carniça. Não, quando você comeu era carne. Essa carne caiu dentro do teu estômago, ela foi desmanchada pelo ácido clorídrico, derretida, ela foi enzimada pela pepsina e ela se transformou em aminoácidos. Aí eles vão ser jogados para dentro do duodeno, lá vai ser processados os lipídios, as gorduras, e depois para dentro do intestino delgado, onde vai se fazer vai ser feita a absorção daquilo que comemos. Nós não somos o que comemos, nós somos o que absorvemos do que comemos. Então, um processo contínuo e perfeito faz com que você coma carne, mas ela seja transformada já depois do estômago em aminoácidos. Aquela que ficou fora, não, claro, aquela apodreceu. Aquela tinha bactérias do ambiente que começaram a comer ela e geraram um processo de degradação, de putrefação. Então, comer carne não é comer cadáver, desde que teu estômago tenha produção natural e perfeita de ácido clorídrico e ele tenha pepsina. Esse processo acontece através da ordem de um hormônio, chama gastrina. A gastrina ela vai induzir o corpo a produzir o ácido e a pepsina ali dentro do estômago para se fazer a digestão. Então, vamos lá, digestão feita. Todo esse material que se chama quimo vai ser jogado para dentro do intestino delgado para que ele seja filtrado. Dentro do intestino delgado nós temos milhares de bactérias. São 100 trilhões de bactérias que habitam o nosso intestino. E bactérias, elas são todas inimigas umas das outras. Se vocês olharem, prestarem atenção numa laranja, que tem um pontinho lá que está apodrecendo, vocês vão ver que tem um pontinho e tem um halo em volta desse ponto. Aquele halo é antibiótico. É um campo minado produzido por essa bactéria para que outras bactérias não venham atacá-la ali. Dentro de nós, dentro do nosso sistema digestivo, existem milhares desses campos minados de antibióticos, produzidos por determinados tipos de bactérias. Cada um de nós tem uma flora única, diferente. Depende do ambiente, depende do universo que temos aqui, depende da alimentação que comemos, uma infinidade de coisas. E alguns não têm ou têm um distúrbio muito grande dessa flora. Então, a flora vai produzir um campo minado de antibiótico. Embaixo disso tem mucina, é uma glicoproteína. E embaixo disso tem os enterócitos. Os enterócitos são células do intestino delgado que se ligam como dedinhos assim, ó. Uma ligação bem justa, bem apertada, através de duas proteínas, a claudina e a eucludina, que fazem com que isso fique como se uma peneira perfeita, um filtro perfeito. O alimento cai ali em cima, ele vai ser filtrado através dos enterócitos e vai ser recolhido os nutrientes do alimento. Nós não somos o que comemos, absorvemos do que comemos. Os nutrientes dos alimentos é que vão passar para dentro do sangue. E como é que se extrai nutrientes de um alimento? Depende de um processo de enzimação. Vamos falar de boca, tá? Laranja. Tem pessoas que dão suco de laranja para os filhos dizendo um copo de suco de laranja natural para o meu filho. Super saudável. Veneno. Dá um copo de cachaça é a mesma coisa. Por quê? Porque frutose é veneno. A frutose vai bater direto no fígado que nem o álcool. Mesma coisa. Tá? Ah, mas então que Deus fez uma coisa errada. Não, Deus fez certo. Deus fez laranja, não fez suco. Sabe? Se você pegar uma laranja e cortar ao meio, chacoalhar ela, não vai cair suco. O suco está preso em milhões, milhares de glóbulozinhos que só vão liberar o suco se eles forem rompidos. Então, quando você come uma laranja, você vai romper esses glóbulozinhos. E quando você rompe eles, você mistura com amilase, saliva. Essa amilase é uma enzima que vai fazer a quebra do carboidrato, da frutose, e vai transformar ela em glicose, que é um alimento super saudável para nós. As nossas células queimam glicose dentro das mitocôndrias. Elas geram energia
Então, o processo de digestão depende do processo mecânico e do processo químico. Então, existem milhares de enzimas diferentes dentro de cada um de nós que fazem com que nós processemos os alimentos de formas diferentes. Tá? Todos nós temos, com maior quantidade ou menor quantidade, de saliva, amilase. Tá? E aí vai ter outras enzimas tantas, como a pepsina, que eu falei agora há pouco, que está no estômago, e assim outras enzimas tantas, que vão fazer a quebra dos alimentos. Então essa é a diferença entre absorver e não absorver. E algumas pessoas não têm essas enzimas. Fala-se muito em erros inatos de metabolismo. Quando eu estudei a primeira vez sobre erros inatos de metabolismo, eu me apavorei. Me fizeram entender que existiam falhas nos seres humanos e que estavam sendo identificadas e que algumas pessoas tinham isso e tinham falhas de erros inatos de metabolismo. Logo depois eu entendi que mais de 500, parece-me que 530 já mapeados, erros inatos de metabolismo, numa população tão grande, eu já entendi que não é falha. São muitos os erros inatos de metabolismo. Fosse um, poderíamos nomear uma síndrome, né? Mas não são muitos. Então eles são diferenças de pessoas, tá? Nós somos indivíduos, uns diferentes dos outros. Então, claro que o alimento não é igual para todos nós. O que faz bem para mim pode não fazer bem para vocês. Eu digo para todo mundo assim, ó, pepino para mim é ótimo para a memória. Perfeito. Eu como ele e fico arrotando até o final do dia. Então eu não como pepino. O leite para mim é veneno. A minha genética, eu não tenho enzimas suficientes para quebrar a proteína do leite, a caseína. Então a caseína me inflama, me faz mal. Eu não tenho enzima suficiente ou forte o suficiente para quebrar a proteína do trigo, o glúten. Então ele pode fazer mal para mim, então eu prefiro não comer. É o marido que bate. Então a pessoa tem que identificar quais são as limitações dela, como é que está o intestino dela. A primeira coisa que se faz é intestino, tratar intestino. Começa-se pela boca. Ele começa aqui. E aí o estômago faz parte, mesmo sendo isolado. Ele tem duas válvulas, a hiato e a pylori, que são cárdias, que mantêm ele fechado, isolado de todo o resto, porque lá dentro se produz ácido clorídrico, que ele poderia queimar o esôfago ou o duodeno. Então, ele é fechado para que o processo digestivo possa acontecer. Tem que testar estômago, ver como é que está a produção natural de ácido. Isso é simples, num outro vídeo eu posso dar mais detalhes sobre isso, de como que se testa a acidez do estômago, como que se pode fazer essa correção. Tem muitas formas de se fazer essa correção. Se é uma falha no estômago ali, uma metabólica ali. Dentro do intestino, a maior parte das autoimunes são provocadas por falhas na absorção intestinal. Permeabilidade intestinal exagerada é um intestino furado, danificado, de uma pessoa que tomou medicamentos uma vida inteira para combater uma coisa que não é uma doença. É um marido que bate. É a separação. Então, primeiro, separa-se a pessoa de tudo que possa fazer mal para ela. Todos os alimentos ruins. Eu peço assim, eu peço para que a pessoa faça a seguinte pergunta para o prato, todo dia. Quando ela montar o prato dela, ela vai perguntar assim, quanto de Deus tem no meu prato hoje? Tem dois tipos de comida no mundo, o alimento e o produto alimentício. Alimento, Deus fez e pôs na natureza e não foi modificado, aquele é alimento. Tudo que o homem pegou e modificou não é mais alimento, é produto alimentício. E a uva é de Deus, a uva está na Bíblia. Tá, a uva de Deus nascia de semente, a nossa nasce? A laranja? Nasce? A banana? Nasce de semente? Existe, eu tenho. Eu tenho banana de semente, nasce de semente. O passarinho vai lá, come, está espalhando pelo meu sítio todo. Mas a banana que nós comemos, que está lá para vender,
A semente dela é murcha, pequenininha. Corta ela no meio, você vai ver, tem uma carreirinha lá. Bem pouquinho, tá? Não nasce mais de semente. Aquilo não é mais a criação de Deus. Foi alterado geneticamente. Então, quando vai se tratar uma autoimune, a gente tem que separar a pessoa de tudo que não é de Deus. Tudo. Tem que ficar só com alimentos saudáveis, só com alimentos que podem ser comidos, que não vão permear. Os feijões tem que se tirar também, tem uma proteína muito dura no feijão, principalmente o feijão de vagem. Ele é um irritante do sistema imunológico. Então, se separa tudo isso, tira-se tudo. E aí sim, se sobrarem algumas coisas que têm que ser tratados, trata. Mas autoimune se trata não com imunossupressor. Não. Imunossupressor vai criar problemas seríssimos, porque tirou as defesas dessa pessoa contra as agressões do mundo. Então, o autoimune se trata separando. Separa-se, dá só alimento para essa pessoa, o mais simples possível, refaz a flora intestinal, diminui a permeabilidade. E aí sim, depois de tudo tratado, a pessoa está boa, a gente pode recolocar alimentos fazendo testes. Isso é um processo de muito tempo. Tá? Depois que o corpo voltou ao equilíbrio, aí a gente começa, uma vez, essa semana eu vou experimentar arroz, que eu não vou comer arroz por um bom tempo. Eu vou experimentar o arroz. Uma semana inteira eu como arroz. Se eu não estufei, se eu não tive diarreia, se eu não tive mal-estar, tudo bem. Eu posso comer arroz. Na outra semana eu vou experimentar banana, que eu quero experimentar banana. E assim vai. Sempre prestando muita atenção. Mas existem alguns alimentos que não se pode voltar nunca. Uma pessoa que já desenvolveu autoimune, ela não pode voltar para alguns alimentos. Como é que funciona essa questão da autoimune? Uma forma fácil de explicar. Eu tenho aqui no meu sítio uma cachorra, ela se chama Rara. Tá? Um amor de cachorra, um amor. Ela me lambe, me beija, brinca comigo. Eu acho que ela é tão boazinha que ela só serve para comer a comida que eu dou para ela, de tão querida que é. Mas depois que eu coloquei ela aqui em casa, nunca mais roubaram galinha do galinheiro, roupa do varal, bujão de gás. O carteiro não vem mais aqui e o cara da luz também não quer mais vir. Por quê? Ela é uma pitbull e ela é braba. Mas para os outros. Para mim ela é um amor. Me lambe, me beija, ela me cuida. Ela é o sistema imunológico da minha casa. Cuida de tudo e nem me faz relatório. Dentro de você tem milhares desses pitbulls. São sistemas imunológicos. E eles devem te proteger o tempo todo e te gostar. Agora imagine você que eu vou chegar em casa toda noite com um pedaço de pau e vou bater na minha cachorra. O que vai acontecer? Ela vai me atacar. Vai. Eu vou desenvolver uma doença autoimune na minha casa. Ela não vai poder me ver que ela vai me atacar. E aí? Não tem mais cura? Tem. Deixo ela lá no canto dela, vou abrir um outro portão, vou passar por longe. Até que um dia ela esqueça. Vou ter que ter cuidado pro resto da vida, porque provoquei ela. Então nunca mais na minha vida eu vou poder passar perto dela mostrando um pedaço de pau. Nem a pontinha. Porque ela vai me atacar. É uma autoimune adquirida. O nosso corpo é a mesma coisa. Quando você tem uma doença, vamos falar de uma doença bem simples, sarampo. Você tem sarampo uma vez na vida. Poxa, mas a pessoa é tão sortuda que ela só pega sarampo uma vez na vida e nunca mais pega? Nunca mais passa perto de sarampo ou nunca mais tem contaminação com sarampo? Tem sim, pega muitas vezes. A primeira vez que pegou sarampo, o sistema imunológico, aqueles cachorrinhos, pitbull, eles não sabiam o que era. Então, deixaram entrar, vai lá, vamos, acho que você é gente boa. Aí ele fez estrago. Então, naquele momento, eles lutaram, conseguiram vencer o sarampo, e aí eles elegeram uma célula que chama-se célula de memória,
que vai ter o registro todinho do sarampo. O cheiro, como é que ele se veste, como é que ele anda, que palavras ele fala, como é que ele se comporta. Então, cada vez que entra um sarampo dentro dessa pessoa, milhares de pitbulls vêm, atacam, matam, está livre. Só que isso acontece também com alimentos. A mesma coisa. Tá? Se a pessoa já teve entrada de glúten para dentro do intestino dela, o glúten, quando entra, é atacado pela imunoglobulina E e libera uma toxina que se chama gliadina, e a gliadina é altamente tóxica ao sistema nervoso central. Se ela chegar no cérebro, ela causa alterações de comportamento, esquizofrenia. Então ela não pode chegar lá. Então essas imunoglobulinas saem loucas pelo sangue, procurando, tentando isolar, segurar para que as células T, os macrófagos, venham ali e façam a limpeza e se livrem de tudo aquilo. Ela está o tempo todo acontecendo. Os pitbull estão ativos, né? Então, se aconteceu isso uma vez, vai acontecer de novo cada vez que entrar. E aí, os bichos ficam bravos. E tão bravo que ficam, atacam a pessoa, a própria pessoa. Então, isso sim é uma doença autoimune. Então, a doença autoimune, ela tem que ser acompanhada, ela tem que ser orientada por um profissional que vai tirar essa pessoa do marido que bate. Vai livrar ela. Então, primeira coisa, fazer uma reposição intestinal, tá? Arrumar o estômago e repor bactérias boas no intestino, para diminuir a permeabilidade. Ah, beleza, então eu pego tal marca de tantos bi de bactéria ali, né? A melhor que existe, uma alemã lá, que se não souber fazer não vai adiantar nada. Eu posso dar para você um saquinho com as melhores sementes que existem no mundo, as que germinam mais fácil que tem, as melhores. E aí eu digo para você, sai daqui e planta ali naquele asfalto. Vai nascer alguém? Não, né? Mas as sementes não são boas? As bactérias não são as melhores que existem no mundo? Planta no asfalto para ver. Dentro de nós também acontece isso. Quando se tem uma desbiose, tem-se uma perca da flora. O habitat das bactérias sumiu. Se não tem habitat, não vai haver repovoação. Como é que você vai colocar alguém para morar no deserto? Não tem água, não tem sombra, não tem terra, não tem nada. Não. Primeiro de tudo, você tem que preparar a casa. Vai lá, arranca o asfalto todo, passa uma máquina, vira aquela terra, bota um adubo. Depois sim, depois você pode plantar. Dentro de nós é a mesma coisa. Você tem que preparar o terreno. Para preparar o terreno tem uma forma bem simples. Eu sempre aconselho essa porque eu gosto, faz um efeito rápido, é simples e barato. Você vai fazer o uso de pectina. A pectina pode ser extraída de muitos lugares, mas eu gosto da pectina extraída da maçã. Casca de maçã tem pectina? Tem sim, muito dura. Fica ruim de digerir, não vale a pena, tá? Além de que tem outras contaminações ali, como agrotóxicos, tá? Então, vamos fazer pectina. Acordou de manhã cedo, põe uma panela com 2 litros de água para ferver, pega uma maçã enquanto a água está esquentando lá, está fervendo, pega uma maçã, corta ela em 8 pedaços, descasca primeiro, corta em 8 pedaços, tira as sementes, pega esses pedacinhos limpinhos e joga dentro dessa água já fervendo. Pum. Marca exatos 7 minutos e meio, nem mais nem menos. Por quê? Porque é o tempo de preparar uma pectina que vai gelatinizar no intestino delgado. É onde a gente precisa chegar com ela. Para fazer um forro sobre os enterócitos, para que a gente possa plantar bactérias para morarem ali. Porque se esse forro não for feito, quando você planta bactérias, elas penetram para dentro do sangue, aumentam as tuas defesas contra as bactérias, aumentam o teu ataque autoimune. Então, tomar lactobacilos de forma errada é pior do que não tomar. Você vai atiçar o sistema imunológico, às vezes desviar a atenção e criar problema ao invés de resolver. Então, fechar os buraquinhos, tá? Os enterócitos estão assim, ó, tem buracos neles. Então, fechar esses buracos com pectina. A pectina
extraída da maçã, 7 minutos e meio de fervura, deu a fervura, 7 minutos e meio, joga num escorredor, lava em água corrente para interromper cozimento, amassa bem amassadinho aquela pectina, já não é mais maçã, a água já foi fora, levou frutose, dextrose, ácido málico, vitaminas, minerais, foi fora. Então, pega aquilo, amassa bem amassadinho, bate no mixer, né? E come. Durante 3 semanas, a primeira coisa que você vai fazer é comer pectina. 3 semanas. Depois desse tempo, o teu intestino já tem o forro. Aí sim, aí você vai repor bactérias. Repor bactéria. Tem gente que diz, não, toma 3 vezes ao dia. Ah, toma à noite antes de dormir. Ah, toma em qualquer horário. Mas qual é a lógica disso? O nosso estômago não é um local que se faz digestão? Quando você come um alimento contaminado com o ambiente, não é dentro do estômago que esse alimento é depurado? Não é lá que tem ácido clorídrico que vai matar tudo aquilo que você comeu? Então, é milagre, é mágica que você vai tomar uma bactéria em qualquer momento do dia, ela vai cair dentro do estômago e vai passar. Não, ela vai ser digerida, como qualquer coisa, como qualquer alimento. Você vai tomar a bactéria, digerir bactéria e só defunto vai para dentro do intestino. Ah, mas defunto também é bom no intestino. Já vi profissional falar isso. Defunto de bactéria é bom? Claro que sim. Claro, até a pele delas é boa. Mas o que interessa para nós? Elas vivas. Nós precisamos repovoar. Nós precisamos que elas prosperem, que elas criem ambiente, que elas criem campos minados de antibióticos. Então, como é que nós vamos fazer isso se o estômago é uma barreira ácida? Usando esperteza. Qual é o único momento do dia em que o estômago ainda não está produzindo ácido suficiente para digerir? O momento em que você acorda na cama. Acordou na cama, por que é tão saudável tomar água no que acorda da cama? Porque tem alguns profissionais ensinando a tomar 640 ml de água no que acorda na cama. Porque durante a noite fechamos a boca e produzimos bactérias anaeróbicas que moram entre os buraquinhos dos dentes. Quando você abre a boca de manhã, algumas pessoas acordam de manhã, antes de engolir a saliva, acordam para o banheiro e vão lavar. Que nojo! Do quê? A noite inteira, passou horas à noite com boca fechada, produzindo bactérias que vão ser nossas amigas anaeróbicas, que vão morar lá no intestino, e a pessoa joga fora. Ela perde uma oportunidade de ouro, que acontece todo dia de manhã. Mas algumas pessoas, antes de dormir, escovam os dentes com pasta de dente altamente eficiente, ainda passam um enxaguante bucal para esterilizar 99% da boca. E aí dormiu com uma boca estéril, acordou com uma boca estéril e vai repor o quê? Então, tem que se usar de lógica. Tudo é lógica. Aquele momento Deus fez para que a gente repusesse algumas bactérias. Quando você acorda de manhã, toma uma aguinha, você está jogando algumas bactérias lá para dentro, que você produziu na boca. Mas eu gosto de ensinar a colocar bactérias. Eu gosto muito de uma marca que chama Sinfor. Gosto das cepas das bactérias dele, tem 5 cepas ali, são cepas humanas. Gosto bastante do resultado que isso traz. Então, o que eu aconselho? Depois das 3 semanas de pectina, você vai pegar, acordou de manhã cedinho, senta na cama, não levanta, pega um meio copo de água, rasga um envelope de bactéria, põe lá dentro, coloca a comidinha para os bichos, glutamina, inulina, banana verde, qualquer prebiótico serve, mas a glutamina poucas pessoas rejeitam. Então eu prefiro usar a glutamina. Misturou, tomou, pode levantar para a vida. Passou. Aquele momento vão passar algumas bactérias vivas para dentro do intestino e você preparou o intestino durante 3 semanas. Então, você vai conseguir prosperar essas bactérias. Durante 10 dias você faz isso. Toma um envelope, uma colher de sobremesa de glutamina ou no momento em que acorda. Depois de 10 dias, acabou as envelopinhos, você continua tomando só a glutamina até acabar. E aí, está repovoado.
A partir de então, você continua com a alimentação regrada. Continua perguntando para o teu prato: quanto de Deus tem aqui hoje? Se você está comendo alimentos que não foram modificados, eu gosto de limitar bastante as frutas por causa da frutose. Então, eu prefiro que a pessoa, durante esse tratamento, ela fique com bem poucas frutas. Limão, abacate, coco, mirtilo, framboesa, amora, morango e kiwi. Só. Não tem banana, não tem laranja, não tem... A maçã é só para pectina, não vai comer maçã, tá? Não tem manga. Só essas frutas que eu passei ali. Tira todas as farinhas que possam gerar açúcar, todas. Fica só com as farinhas de amêndoas, castanha, avelã, noz, macadâmia, pistache, amendoim, linhaça, chia, coco. Essas farinhas pode, tá? Farinha de semente de abóbora, farinha de frango, você pega um frango, cozinha ele, seca, bate no liquidificador, você está fazendo uma farinha de frango, pode ser usada. Pode usar as carnes, pode usar os ovos e os legumes. Separa os legumes, tá? Aqueles que são de Deus ainda, que não foram geneticamente modificados, come só por aí. Não é comer gostoso. Você está se separando daquilo que te agride. Está separando do marido que bate. Então, é separar. Durante um tempo é separar. Depois, caso queira... eu gosto tanto dele. Mas é tão bonito. Eu vou ficar com um olho roxo, mas eu passo uma maquiagem. O dia que eu bati na porta do armário, problema teu, tá? Porque assim, Deus deu um corpo para cada um de nós. Para cada um. Esse aqui é meu. Ganhei de Deus. Faça o que eu quiser com ele. Você não se mete. Esse é meu. Esse aí é teu. Faz o que você quiser com ele. Tá? Ninguém pode se meter. Mas eu peço, dê uma chance. Tá? Experimente a vida sem agressão, sem o marido que te bate. Experimente a vida sem autoimune. Você vai ter que abrir mão de muitas coisas, muitas. Você vai ter uma revolta muito grande dentro de você, porque você vai olhar para o mendigo da rua e vai pensar: esse miserável pode comer de tudo, e eu não posso. Vai vir uma revolta, vai sim. Mas ele não tem a doença autoimune. Então, é uma decisão. Mas para que você possa ter uma decisão, ou tomar uma decisão, fazer uma escolha, você tem que conhecer dois mundos. E aí sim, aí você escolhe. Não, eu prefiro é comer gostoso, então que se dane. Não, eu quero é saúde, então comer gostoso que se dane. Claro que vai poder fazer com que alimentos se tornem coisas gostosas, mas normalmente os produtos alimentícios são muito mais gostosos, apetitosos, viciantes do que o alimento. O homem fez isso. O homem domina o homem para o seu prejuízo. Valeu? Se gostou, indica para os amigos. Até mais. Um abraço.